Olá, povo abençoado, graças a Deus, a paz a todos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção a este pequeno versículo que aqui eu vou mencioná-lo, e eu queria que você redobrasse, se possível, a sua atenção nesta mensagem. Você vai perceber a forma como o adversário ele age para tentar convencer as pessoas. Com qual objetivo ou com qual propósito? Simples. O propósito do adversário é fazer com que as coisas vinculadas ao mundo lá fora ocupem nas pessoas, em mim e em você que me ouve, o lugar que a palavra de Deus é quem deve ocupá-lo. E a gente não pode jamais dar espaço ou deixar que outras coisas ou outros ocupem em nós o lugar de Jesus. E esse é o propósito do adversário, em convencer as pessoas de que elas não precisam, se submetê-lo à palavra. Por isso seria de extrema importância, eu peço aqui do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que você, repito, redobrasse a sua atenção nesta mensagem. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo de número 10, diz assim: o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, o mandamento pelo qual sejamos salvos, por esse mesmo mandamento alguém pode se perder. Pelo mandamento do qual alguém pode se salvar, pelo mesmo mandamento pode perder a salvação. Por que a Bíblia diz isso? Porque a partir do momento que alguém torna-se conhecedor dos mandamentos de Deus, deve obedecê-la, se sujeitá-la ao mandamento do qual você tornou-se conhecedor do mesmo. Mas a partir do momento que alguém tornou-se conhecedor do mandamento, se você ignora esse mandamento que você conheceu e continua andando ou volta a andar como antes andava sendo conhecedor do mandamento, o mandamento pelo qual alguém poderia ser salvo, por esse mesmo mandamento alguém pode perder a salvação. Por quê? Por não obedecê-la, por não se sujeitar à palavra com relação à obediência mesma. Percebe que o adversário ele convence a tantas pessoas. Ele convence alguém dizendo: não, você não precisa ir para a igreja. A igreja somos nós. Particularmente eu já ouvi isso de tantas pessoas ao longo da minha caminhada no Evangelho. O adversário convence a muitas pessoas: não, você não é obrigado a obedecer nisso que o pastor está pregando. A vida é sua. Você vive como você quer. O adversário ele convence pessoas: não, você não precisa parar de beber. Você pode continuar de vez em quando bebendo. Deus não vai te condenar por isso. O adversário ele convence pessoas: não, você tem que odiar mesmo, porque as pessoas te odeiam. Você não precisa amar a elas. Você já está salvo, Jesus já te ama. E muitas pessoas acabam deixando se levar por uma série de coisas e elas não percebem ou não se dão conta de que quando dessa maneira alguém age ou procede, vai estar deixando que as coisas do mundo ocupem na vida dela o lugar que o mandamento de Cristo deveria ocupá-la. Por isso que a Bíblia diz que o mandamento pelo qual sejamos salvos, quando você torna-se conhecedor e não as pratica, ou não deixa esse mandamento ocupar em você o espaço que deveria ocupá-lo, e acaba as coisas do mundo ocupando naquele alguém o lugar que deveria ser preenchido com a palavra, o mandamento pelo qual alguém poderia ser salvo, por esse mesmo mandamento aquilo alguém pode perder a salvação, perder a alma. O adversário convence dizendo: não, você não precisa deixar as festas que você gosta de participar. Jesus já morreu por você, você não precisa deixar a festa. E há pessoas que deixam se levar, deixando o adversário ocupar na vida delas o lugar que deveria ser preenchido com o mandamento de Cristo. Ela continua na festa. Ah, você não precisa deixar as maus companhias, as pessoas com as quais você anda. E
alguém vai deixando se levar. E vai o adversário ocupando na vida daquele alguém o espaço que tinha que ser preenchido com o mandamento de Jesus Cristo. Ou seja, o mandamento que dá a vida, ou que salva, por esse mesmo mandamento muitos têm se perdido. Você pode mentir, Deus não vai te condenar por isso. Essa mentirinha é só para te livrar, Deus não vai te condenar, Deus sabe que você está mentindo para se livrar disso. Irmão, custa o que custar. Haja o que houver, fale sempre a verdade. Se Deus manda perdoar, não deixe ser convencido pelo adversário, perdoa. Se Deus manda amar, não deixe o adversário te convencer, ame a seu próximo de todo o seu coração. Segundo o maior mandamento com promessa. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amará teu próximo como a ti mesmo. Quem quer entrar na vida tem que amar o próximo, como você se ama a si mesmo. Agora, se você não ama o teu próximo, você não ama a si mesmo. E o adversário convence muitas pessoas disso. Por isso que disse aqui, e o mandamento que me fora para a vida, o que me dá vida, o que me salva, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, se eu me torno conhecedor dos mandamentos de Cristo e não a obedeço, o mandamento pelo qual alguém seria salvo, por esse mesmo mandamento aquele alguém pode perder a salvação. Basta tornar-se conhecedor e continuar deixando que as coisas do mundo ocupem naquele alguém o lugar que deveria ser ocupado com o mandamento de Cristo. Quantas pessoas têm deixado se levar? Quantas pessoas o adversário tem enganado em tantas coisas? Quantas pessoas o adversário tem induzido elas ao erro? E muitas têm deixado se levar por aquilo que o adversário tem sugerido, deixando o adversário ocupar na vida de muitas pessoas o lugar que deveria estar sendo preenchido com o mandamento. Ou seja, o mandamento pelo qual aquele alguém seria salvo, por esse mesmo mandamento esse alguém está perdendo a salvação, porque tornou conhecedor mais do que obedeceu. O adversário continua ocupando na vida de alguns o lugar que deveria ser ocupado com o mandamento de Cristo. No versículo 11, para finalizar, olha o que diz o versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, ou o pecado ocupando no alguém o lugar que deveria ser preenchido com o mandamento de Cristo, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porque o adversário convence as pessoas que ela não precisa obedecer isso, obedecer aquilo. O adversário convence que elas não precisam falar a verdade, pode mentir, não tem nenhum problema, o adversário convence. O adversário convence que não precisa deixar vaidade. O que tem de gente vaidoso sendo conhecedor da palavra. O adversário convence que não precisa deixar as amizades erradas, que não precisa deixar a ignorância, a rebeldia, o mau temperamento, porque tem gente que parece que é destemperado. Está na presença de Deus e nunca tem o domínio próprio. Está na presença de Deus e tem pessoas que estão desequilibrado. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas emocionalmente falando, mentalmente falando, a pessoa não tem equilíbrio, não tem domínio. São pessoas que não têm o domínio próprio, quanto deveria ter. E o adversário vai convencendo que não precisa de nada disso. Sabe aquela pessoa que faz tempestade num copo de água? A pessoa que poderia sentar, conversar, ter diálogo, acaba saindo do espírito, perde a cabeça, briga, passa o dia inteiro de cara fechada, birrento dentro de casa, é o filho, é a esposa, marido, o pai, a mãe, enfim, assim por diante. Porque o adversário convence que tem que pregar. O adversário convence que tem que ser na força. Zacarias 4,6. Não é na força nem na violência, mas é no poder do Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o adversário convence que tem que ser na força, tem que ser na pancada, tem que ser no grito. E tem pessoas que deixam se levar por isso. E as pessoas não percebem. E o adversário com isso vai ocupando na vida delas aonde o mandamento de Cristo é que deveria ocupá-lo. Por isso há pessoas na presença de Deus não libertas. Há pessoas na presença de Deus depressivas. Por isso há pessoas na presença de Deus pagando um preço danado. Por isso há pessoas na presença de Deus o casamento acabando. Por isso há pessoas na presença de Deus que não conseguem ter paz. Por isso há pessoas na presença de Deus sofrendo a vida inteira. A vida inteira. Por quê? Porque o adversário está enganando. Pelo mandamento que alguém poderia ser salvo,
por esse mesmo mandamento, muitos estão perdendo a salvação, porque tornou conhecedor, mas o adversário continua ocupando na vida de muitas pessoas o lugar que o mandamento de Cristo é quem deveria estar preenchido. Eu finalizo esta mensagem com uma pergunta ou uma indagação a você que me ouve. Quem está preenchendo o seu coração? O mandamento de Cristo ou aquilo que o adversário tem sugerido a muitas pessoas? Que você possa refletir e se perguntar: quem está preenchendo o seu coração ou quem o seu coração? Tá bom? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.